Ultimamente eu tenho lido bastante, escrito bastante sobre filosofia e eu tenho modificado algumas ideias minhas ou deixado a formulação de algumas ideias minhas mais clara, mais precisa, e eu mudado de ideia também com algumas coisas. Então, uma das coisas que eu mudei de ideia recentemente é sobre a distinção sintético-analítico. Eu estou abandonando a distinção sintético-analítica. Quem acompanha meu canal sabe que eu já fiz vários vídeos em que eu baseei a explicação na distinção sintético-analítico. Meu próprio vídeo Epistemologia, Categorias do Conhecimento é um vídeo onde eu faço a distinção sintético-analítico e simplesmente eu cheguei à conclusão de que a analiticidade é nonsense, ou seja, na verdade o que a gente chama de proposições analíticas não são proposições, são pseudo-proposições. Então eu em breve vou inclusive refazer esse vídeo de epistemologia, vou refazer também meus vídeos de ética, onde eu defendia uma posição que eu chamava de jusracionalismo analítico e que daqui para frente eu estou mudando o nome. Então, por que a analiticidade é nonsense? Eu vou explicar. Uma proposição, ela é um conjunto de conceitos interligados de alguma forma que afirma ou nega alguma coisa. Então, por exemplo, eu falo, a maçã está em cima da mesa. Eu estou afirmando e negando alguma coisa. Eu digo, eu sou anarcocapitalista. Eu estou afirmando e negando alguma coisa. Agora, uma proposição analítica é uma proposição onde o predicado já está implícito no sujeito. Então, por exemplo, eu digo, maçãs são frutas, sendo que eu defino maçã como um tipo de fruta. Claro que eu posso definir maçã como fazendo uma definição que não diga que ela é uma fruta. Por exemplo, maçã é um objeto com formato X e vermelho. Aí eu poderia, por exemplo, fazer uma maçã de plástico que não é uma fruta. Mas digamos, eu defino maçã como um tipo de fruta. Se eu disser maçã é uma fruta, eu já tinha falado implicitamente na minha definição da palavra maçã, que é isso que é uma proposição analítica. É uma proposição onde o que diz alguma coisa que já estava implícito nas próprias palavras. Então, se eu digo maçã é uma fruta, eu estou dizendo o objeto que tem características x, y e é uma fruta, é uma fruta. Ou seja, eu estou falando um objeto que é uma fruta, é uma fruta. Ou seja, eu não falei nada. Inclusive, essa é a definição de analítico. É uma proposição, supostamente, que não fala nada novo, além do que já estava nas palavras. Então, é como se eu dissesse uma maçã é uma fruta é uma fruta. Uma maçã é uma maçã. Ou seja, proposições analíticas não dizem nada. Por exemplo, se eu disser maçã, eu não disse nada. É uma palavra, essa palavra se refere ela tem uma descrição, ela tem uma definição, mas do jeito que eu coloquei ela não está afirmando nem negando nada. Eu chego para uma pessoa e falo maçã, eu não estou afirmando nem negando nada. Eu digo maçã é maçã. Toda maçã é uma maçã. Toda maçã é uma fruta. Não estou afirmando nem negando nada. Então isso que a gente chama de proposições analíticas ou de juízos analíticos, na verdade não são proposições, são pseudo-proposições, né? São tautologias e, portanto, são nonsense. Isso significa que toda proposição é sintética e, portanto, não faz sentido dizer que uma proposição é sintética, porque você não está dizendo nada, isso já é toda proposição já é sintética. Então, daqui para frente, eu estou substituindo essa distinção sintético-analítico por uma outra distinção que eu acho muito mais significativa, que é a distinção entre proposições fatuais e proposições transcendentais. Eu mantenho a distinção entre proposições a priori e a posteriori e adicionei também uma outra distinção entre proposições internas e externas. Também eliminei a palavra empírico,
porque eu estava escrevendo no meu livro, apareceu a palavra empírico e eu percebi que essa palavra é ambígua, porque a palavra empírico se refere, às vezes a pessoa usa essa palavra para se referir a coisas obtidas pelos sentidos, então uma coisa que você viu ou ouviu seria empírica, mas também é usada para se referir à experiência em geral, mas às vezes essa experiência pode ser interna, ou seja, pode ser em primeira pessoa e não em terceira pessoa. Então fica ambíguo se a palavra empírico é uma palavra já muito usada em ciência, em empirismo, na discussão empirismo-racionalismo, uma palavra já muito poluída, então fica ambíguo se ela inclui primeira pessoa ou não. Então eu simplesmente resolvi não usar essa palavra e usar interno e externo, que fica bem claro. Interno é primeira pessoa, externo é terceira pessoa. Então isso substitui a minha antiga distinção, que era proposições analíticas a priori, sintéticas a priori, sintéticas a posteriori. Então não existe essas proposições analíticas, na verdade são fatuais e transcendentais, a priori, a posteriori, internas e externas, e eu vou explicar essas três distinções num novo vídeo de epistemologia que vai substituir o meu vídeo Epistemologia, Categorias do Conhecimento, que já está totalmente ultrapassado no ponto que eu cheguei de pensamento. Também vou fazer vídeos sobre ética, revisando. Eu vou ter que fazer provavelmente dezenas de vídeos revisando todos os anteriores em que eu usava essa distinção, que para mim é totalmente falha. Então, por exemplo, você tem o argumento Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. O Sócrates é um homem é uma proposição sintética, porque Sócrates poderia ser uma pedra, eu posso chamar qualquer coisa de Sócrates. Eu estou dizendo, não está incluído na definição do nome Sócrates que Sócrates é um homem. Então essa é uma proposição sintética. Todo homem é mortal pode ser considerado uma proposição analítica se eu definir homem como mortal, se fizer parte da definição da palavra homem que ele é mortal. Mas se eu definir homem como, por exemplo, um organismo vivo com características XY, pode ser uma proposição sintética que todo homem seja mortal. Eu posso derivar, sim, por argumentos sintéticos que um organismo tem que ser mortal, por algum argumento. E Sócrates é mortal, como conclusão desse argumento, é analítico, porque se eu digo que Sócrates é um homem e todo homem é mortal, então eu já disse que Sócrates é mortal. Ou seja, eu não estou, na verdade, dizendo nada. Na verdade, eu não cheguei numa conclusão. Eu já tinha falado a conclusão implicitamente, certo? Então, o argumento lógico, analítico, na verdade, não é um argumento. Eu não estou chegando numa conclusão. Eu já tinha falado essa conclusão antes. Diferente de um argumento transcendental, que eu vou explicar isso no meu vídeo de epistemologia, que é um argumento onde você realmente chega numa conclusão nova que não estava no significado da palavra e que é a priori, que é sintético a priori. E o fatual, um argumento fatual pode ser a priori também. Você pode chegar num fato, mas esse fato é a priori, e também pode ser a posteriori, quando você chega num fato que pode ser verdadeiro ou não, e você vai precisar da experiência para saber se é verdadeiro ou não. Outra observação que eu quero fazer nesse vídeo é a de que imposto é roubo. Imposto é roubo, roubo já está incluído na definição de imposto. Então a frase imposto é roubo não é uma proposição, realmente não é. Isso significa que então acabou o anarcocapitalismo, agora pode cobrar imposto, é belo e moral. Claro que não. Significa só que se você falar a palavra imposto, você já está falando roubo junto, por causa da definição das duas palavras. Todo imposto é um roubo. Isso só mostra o quão óbvio é que todo imposto se classifica como roubo e não que refuta que imposto é roubo. Agora, outra observação que eu preciso fazer aqui é que o fato de não existirem proposições analíticas, ou seja, o fato de você não poder dizer uma coisa que você já disse, como se você estivesse dizendo uma nova coisa,
não significa que eu não posso fazer observações linguísticas. Por exemplo, toda proposição ou pseudoproposição analítica pode ser interpretada como uma proposição sobre a linguagem, sobre o idioma. Então, por exemplo, se eu digo que imposto é roubo, eu posso estar dizendo que a definição da palavra imposto no idioma comum inclui a definição de roubo. E nesse caso eu não estou fazendo uma pseudoproposição, isso é uma proposição. Só que não é uma proposição sobre imposto ser roubo, mas sim sobre o idioma. Então, aí sim eu estou dizendo alguma coisa sobre o idioma. E nesse caso a proposição é sintética a posteriori e não analítica a priori, porque eu estou falando alguma coisa sobre o uso da linguagem empiricamente. O que as pessoas falam e o que elas querem dizer com o que elas estão falando. Porque o idioma que nós usamos não é a priori. Ele é uma coisa empírica, pode mudar, inclusive muda o tempo todo. Então isso não significa que eu não possa fazer esclarecimentos sobre o idioma. Claro que eu posso fazer, mas esses esclarecimentos são a posteriori e não a priori. Então é isso, eu espero que esse vídeo sirva como explicação do meu abandono da distinção sintético-analítico. E claro, isso significa que eu vou ter que reformular grande parte da teoria que eu tinha postado até hoje. Claro que eu vou fazer isso, vou postar vídeos novos revisando tudo que eu já tinha falado. Então inscrevam-se no canal, fiquem atentos aí aos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.